Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa Igreja Açores deste domingo, em que a Diocese volta a fazer festa com a ordenação de 7 diáconos permanentes que se formaram no Seminário Episcopal de Angra nos últimos 4 anos. Daqui a pouco vamos ouvi-los e ao reitor Padre Emanuel Valadão Vaz. Para já conferimos o que resultou das jornadas pastorais do Episcopado que decorreram em Fátima até meio da semana e na qual participou também a equipa sinodal da Diocese. A Casa de Nossa Senhora das Dores em Fátima acolheu de segunda a quarta-feira as primeiras jornadas do Episcopado Português, com o tema O Processo Sinodal nas Dioceses e na Conferência Episcopal Portuguesa, reunindo bispos, representantes das equipas sinodais das dioceses, dos serviços da SEP, dos movimentos e dos institutos religiosos e seculares. Os participantes das jornadas pastorais da Conferência Episcopal Portuguesa, dedicadas ao processo sinodal, esperam aplicar os contributos desta experiência de 3 dias nas realidades diocesanas. Parte da equipa sinodal diocesana participou nestas jornadas. O bispo de Angra considera que há muito para aprender, para discernir e, sobretudo, para viver. Bom, antes de mais dizer que não estivemos só a falar de sinodalidade, estivemos a vivê-la concretamente. Aceitaram-nos a todos e já foram umas horas em que eu estive também com o meu grupo de leigos e também de outros clérigos e a viver a sinodalidade, que é uma das grandes chamadas de atenção destes diversos grupos que aqui depois participaram no plenário, era a necessidade desta comunicação, deste criar laços com pessoas, convertendo-nos a que não caminhássemos sós na Igreja, que a nossa opinião e a nossa forma de construir a Igreja, de nos mostrarmos cristãos, é importante, mas tão importante também é ser capaz de olhar o outro e caminhar com o outro, acolhendo o que o outro tem para dar. Era muito interessante que, a certa altura, alguém dizia: eu estava sempre com desejo para ver o que é que o outro dizia, porque era de outra diocese, era com uma outra experiência. E isto, na verdade, completa-nos, mas faz-nos ir muito mais além. A Diocese precisa muito disto. Também nós sentimos havia necessidade de uma comunicação interna. Nós podemos falar muito da necessidade de comunicarmos uns com os outros, de cima para baixo e de baixo para cima, mas a grande questão são as pessoas, somos nós. E se eu me considerar uma pessoa que quer viver este estilo sinodal e mostrar-me também como uma pessoa de comunhão com todos os meus irmãos, desde os mais pobres, os mais desprezados, os últimos, mas também a todos aqueles que trabalham, que vivem, que estão comigo na igreja, que estão comigo nas praças, nas festas, se eu for capaz de me considerar, de me ver como um ser em comunhão, nós daremos um testemunho do que é a Igreja. Daremos um testemunho do que é amarmos-nos, ouvirmos, escutarmos, caminharmos, descobrirmos, inventarmos e festejarmos. Mesmo que os ritmos sejam diferentes. Cada ritmo tem o ritmo de Deus. E os nossos tempos são tempos de Deus. Portanto, aqui não há propriamente ritmos diferentes. É o ritmo que Deus coloca em cada pessoa. E o meu profundo respeito pelo outro começa precisamente aí, a aceitar que ele vá com um passo diferente, mas que eu sou capaz de atrasar o meu para caminhar com ele, e que sou capaz de lhe agradecer porque ele caminha mais que outro, caminha mais depressa que eu. Deixa-nos de facto tranquilos, porque a sinodalidade não é algo já alcançado. Mal de mim, se pensasse que a nossa diocese já é sinodal. Tem efetivamente muitas expressões já de vontade de viver sinodalmente, darmos também este testemunho de uma igreja a querer caminhar junto, mas temos tanto também para andar. Graças a Deus que temos, senão já não valia a pena viver, já não valia a pena estarmos cá. Então é também um profundo agradecimento que eu sinto. Portanto, essa pergunta muito interessante é aquilo que cada um é, aquilo que cada um pode e sabe dar. E se alguém me disser, anda mais depressa, anda lá, tem juízo, corrige, tu podes dar mais, eu ficarei muito agradecido, mas também de poder eu também dizer ao outro, olha, porquê que não caminhamos um bocadinho mais depressa, porquê que não mudamos aqui, porquê que não mudamos ali. Acho que vai ser um desafio muito interessante este, sobretudo acreditar que é um momento de Deus, é o Espírito que nos conduz. Dom Armando Esteves Domingues recorda que a sinodalidade é um processo, um modo de agir em igreja, que aponta para algumas palavras-chave como participação,
corresponsabilidade e escuta recíproca, tornando todos participantes nas decisões. Decisões que devem ir ao encontro do que são os grandes problemas do mundo atual. É que é essa a grande questão, não é? Se nós, em termos da sinodalidade, podemos nos perguntar como é que nós vamos agir para que todos os cristãos batizados se sintam também protagonistas na decisão, construtores de uma decisão, não é? Participar, vá lá, assim, do poder da Igreja, entre aspas. Aqui a questão é também muito concreta. Como é que nós podemos viver eu não sei o que é que o senhor quer dizer. Não, a pergunta que me fez eu esqueci de referir. Ok. A pergunta é a estrutura para melhor responder aos sinais dos tempos e àquilo que o mundo precisa desta Igreja, para não misturarmos lembantes. Da mesma forma, também, aquilo que se espera das estruturas da Igreja é que elas se tornem leves, se tornem expressão de vidas e de pessoas felizes, que se juntam para pensar a própria vida e a própria vida dos outros, mas não como especialistas, mas como gente que está ao lado dos outros a refletir e também depois a propor. Um dos participantes da equipa sinodal foi o vigário episcopal para o clero, o padre José Júlio Rocha, salienta o estado que a Igreja vive e a sintonia que começa a ter com uma cultura sinodal. Uma cultura, um espírito que se difunde sobre todas as atividades da Igreja, a escuta, a partilha, a participação, a corresponsabilidade, a promoção dos leigos, a luta contra os excessos de clericalismo. Tudo isto não é uma atividade em que a gente tenha que pensar constantemente. E o ideal é quando chegarmos à altura em que já não precisamos de falar de sinodalidade, porque a Igreja já é toda sinodal. Espero que isso seja um sonho que se cumpra. Agora, do ponto de vista mais concreto da nossa diocese, certamente nós precisamos, porque somos ilhas e a sinodalidade, a descontinuidade territorial faz com que a sinodalidade se torne mais difícil, porque a comunicação é mais difícil. Agilizar a comunicação entre as ilhas, agilizar a comunicação adentra, entre umas estruturas de melhor comunhão e participação. E também uma ideia que surgiu no grupo onde estou trabalhando, que é a ideia de subsidiariedade. Nós temos na cultura popular uma das maiores riquezas da Igreja, e nos Açores sobremaneira. E ser subsidiários, aceitar e abraçar as iniciativas que vêm das bases, do povo, das pessoas simples, dar-lhes amplitude eclesial, criar estruturas que apoiem e que deem dimensão eclesial e de Igreja àquilo que é a nossa piedade popular. E existem tantos outros desafios que esta sinodalidade tem para os Açores que, se calhar, chegamos à conclusão de que a solução para desbloquear, a nível diocesano, a nível de Igreja Universal, a solução para desbloquear os grandes valores do Concílio Vaticano II, que toda a gente diz que o Concílio Vaticano II ainda está posto em prática, falta muito, é exatamente essa chave, a sinodalidade. É o caminho. Falou-se aqui muito em transparência, em melhorar a comunicação, em criar novos processos de relacionamento. E falou-se sobretudo de uma palavra que é transversal a todos os grupos de trabalho, que é conversão. A conversão nas relações, a conversão no modo de comunicar, a conversão no modo de agir. Em termos diocesanos, como é que nós podemos pôr isto em prática? Esta é a grande preocupação, uma das grandes preocupações do primeiro triênio e do primeiro ano. Quem somos como Igreja? Antes de passarmos para outra margem, sabermos quem somos. É o primeiro ano do primeiro triênio da nossa caminhada para 2034. Já Monsenhor José Constância, outro elemento da equipa sinodal diocesana de Angra, refere que a diocese vive um momento fundamental ao projetar os próximos 10 anos e particularmente o primeiro triênio do projeto pastoral sobre o tema Cristão que dizes de ti mesmo. E isso é propício para uma expressão mais sinodal da Igreja. Creio que estes dias foram riquíssimos, não só porque nos ensinaram a teologia e a espiritualidade da sinodalidade e a hora de colocar esta sinodalidade na prática. E, no fundo, isto é saber quem é Cristo hoje, como ser cristão hoje. E no nosso caso concreto,
que significa quem é Cristo hoje na nossos Açores, nossa diocese, quem é Jesus Cristo como centro, como pessoa, para cada um de nós que aderimos a Cristo e aqueles que simpatizam com Cristo, e como é que, a partir do conhecimento de Cristo, da pessoa de Cristo e do hoje de Cristo, sermos seus seguidores. Daí o primeiro triênio dos 3 que vamos percorrer rumo aos 500 anos da nossa diocese, que é um tempo de esperança, de Kairos, ser muito importante o primeiro triênio e o primeiro ano, porque vai exatamente colocar-nos a nós todos, cada um de nós, as comunidades paroquiais, movimentos e serviços, padres e leigos, o povo de Deus, nesta centralidade de Cristo e numa igreja de batizados, porque no fundo somos cristãos pelo batismo. E, portanto, uma igreja de batizados significa uma igreja que não fica amorfa, não fica a repetir tradições, que não fica num certo indiferentismo, não fica indiferentismo, muito menos numa relação que é parada, que não leva a pessoa a falar com a outra, que não leva um grupo que é diferente a dialogar com o outro, que não leva a que a discordância venha de cima, para que exatamente sintamos como igreja de batizados somos Cristo hoje, o prolongamento de Cristo. O sacerdote, que é diretor do Instituto Católico de Cultura, salienta contudo que a sinodalidade, para ser vivida, tem que ser muito concreta. Nós atravessamos uma época, mercê de diversas sensibilidades, diversos acontecimentos da Igreja e do mundo, que nos leva muitas vezes a estarmos distantes uns dos outros. Estamos perto, mas não falamos o que devíamos falar, não falamos a verdade com o que devíamos falar na caridade, bloqueamos e, portanto, a melhor maneira de fazermos sinodalidade é entrarmos nesta estrada de diálogo, de comunhão, a nível de paróquias, a nível de ouvidorias, a nível mesmo de diocese. Uma verdade na caridade. Então, sim, significa que a sinodalidade leva-nos a estarmos uns para os outros. E esta é uma primeira atitude muito necessária para mim, para todos nós e para todo o diocese. E depois, com o tempo e com a metodologia e com o caminho a fazer-se, digamos assim, a modalidade entrará como estilo de vida normal. Francisco Almeida Medeiros, um dos 4 leigos desta equipa, salienta as partilhas positivas que fez e lembra que, apesar das dificuldades territoriais e comunicacionais existentes num arquipélago, o caminho não pode ser outro senão o da sinodalidade. Outra forma de dizer corresponsabilidade de todos. Nós vivemos nos Açores uma verdadeira escola pastoral de escuta dispersa, porque temos comunidades muito pequenas, isoladas, e essa dispersão geográfica faz com que essa ideia de comunhão seja um exercício diário, concreto, mas também muito exigente e que implica na unidade, para haver unidade, a corresponsabilidade de leigos e com participação ativa. O que é que eu levo daqui? Levo algumas ideias. A primeira é a ideia de que a Igreja se precisa de reencontrar os seus traços essenciais na palavra, nos gestos, na forma como vive e serve, e sobretudo perceber se a Igreja está a responder às exigências dos dias de hoje. Depois, a ideia de corresponsabilidade, para mim é uma palavra que é essencial, porque não há outro caminho, sobretudo na lógica da transparência, que aqui foi dito, de melhor conhecer para melhor servir. E depois também a ideia de que a Igreja deve estar presente, deve comunicar onde o mundo comunica, mas comunicar bem e comunicar melhor. E acreditar que nos Açores, mesmo num contexto disperso, é possível viver uma verdadeira igreja em comunhão e, enfim, levo para casa uma palavra também, que é a palavra de esperança. A esperança que essa escuta nacional, apesar de todas as limitações, foi uma escuta autêntica, que há um desejo comum de conversão pastoral enfim, com a dignidade de quem pertence plenamente à Igreja de Cristo. Uma segunda questão que tem a ver com a ideia dos projetos pastorais. Há o risco de a sinodalidade ficar pela abstração. De nós, aliás, uma das coisas que um dos grupos dizia era justamente de que esperava que estas conclusões destas jornadas não fossem iguais às anteriores de janeiro.
de facto nós corremos este risco, ou seja, de sermos mais abstratos e menos concretos? Eu penso que há sempre dificuldade em implementar isso, mas os planos pastorais têm que prever a implementação da sinodalidade. E isso cabe a cada diocese fazer. As reflexões destes dias foram vistas como um verdadeiro exercício de sinodalidade, no qual se assumiu o autêntico desejo de se aprofundar e alargar os horizontes do caminho sinodal proposto por Roma. A síntese final, aprovada por todos os participantes, apontou a importância da presença comunicacional da Igreja de forma mais ativa nos debates públicos e também nas plataformas digitais, sobretudo junto dos jovens, pedindo-se clareza e proximidade na comunicação institucional da Igreja. Os debates assinalaram ainda a necessidade de formação de padres e leigos e de orientações comuns para as comunidades católicas que as possam aplicar, ainda que com ritmos e metodologias próprias. Os grupos também assinalaram várias dificuldades, como resistências culturais, falta de tempo e de meios, dificuldades de comunicação e cansaço institucional. Os trabalhos com o tema O Processo Sinodal nas Dioceses e na Conferência Episcopal Portuguesa iniciaram-se com uma reflexão sobre a teologia e espiritualidade sinodal, por Dom Alexandre Palma, Bispo Auxiliar de Lisboa e diretor interino da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. O programa de terça-feira foi dedicado à implementação do processo sinodal nas dioceses e nos serviços nacionais da Igreja em Portugal, 5 meses depois do primeiro encontro sinodal que também se realizou em Fátima. Os mais de 100 participantes defenderam maior transparência e prestação de contas, nomeadamente através da elaboração de relatórios acessíveis e da criação de canais de comunicação mais eficazes. Outra proposta passa pela criação de redes interdiocesanas, promovendo espaços de cooperação, partilha de boas práticas e construção conjunta de projetos pastorais. Este domingo, a Diocese de Angra está em festa. Às 4 da tarde, na sede de Angra, vão ser ordenados 7 diáconos permanentes. O diaconado permanente é uma realidade reavivada pelo Concílio Vaticano II. Em Portugal, foi reabilitada há pouco mais de 40 anos. Os diáconos permanentes são membros do clero na Igreja Católica que recebem o sacramento da ordem no grau do diaconado, mas não pretendem tornar-se sacerdotes, sendo chamados ao serviço da Igreja, servindo na caridade, na palavra e na liturgia. Mais à frente percebemos o que são estes novos servidores diocesanos. Para já ouvimos-los na primeira pessoa. Armando Cordeiro é o mais velho de todos, oriundo da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Lagedo. É casado e tem filhos. A ordenação não é uma meta, é um ponto de partida para ir ao encontro dos irmãos, de um modo particular pelos mais necessitados e oprimidos que estão à nossa espera. Estou disponível para seguir o caminho do diaconado no serviço a Deus e aos irmãos e aceitar as tarefas que me forem confiadas, com fé, humildade e obediência, segundo a vontade de Deus. Valeriano Correia é dos Arrifes. O dia da minha ordenação diaconal é um dia de grande alegria para mim, para os meus irmãos ordenados comigo, para a minha família e amigos que me acompanham e para as comunidades que já sirvo pastoralmente. É um dia de profunda gratidão e mesmo de reverência diante do chamado a que o Senhor me chama. É estar mais perto dele, servindo na palavra, na liturgia e, acima de tudo, na caridade. A caminhada até aqui não foi fácil. Houve dúvidas, medos, renúncias. Mas também alegrias incontáveis, aprendizagens profundas e a certeza de que Deus é fiel a cada promessa. Ao longo destes 4 anos de formação, no encontro com a sua palavra, com a sua igreja, com os meus irmãos de caminhada, fui ultrapassando os desafios que me foram colocados, descobrindo a vocação a que Deus me envia, tendo sempre como ideal Jesus Cristo, servo de todos.
Ser ordenado diácono é dizer um sim total ao serviço da caridade, da palavra e entregar-me generosamente ao povo de Deus. É aceitar com humildade o meu compromisso e ser instrumento nas mãos do Senhor para amar, acolher e conduzir os corações ao reino dos céus. No dia 22, ao me ajoelhar diante do altar, entrego a minha vida mais uma vez nas mãos do Senhor. Não por mérito, mas por graça. Não por capacidade, mas por obediência, que lhe cresça e diminua. Agradeço à minha família, aos formadores, aos irmãos de caminhada e a todos os que rezaram e sustentaram-me até aqui. Que o Espírito Santo continue a me guiar e que Maria, serva fiel, interceda sempre por mim. Quero sempre estar no meio de vós, como aquele que serve. Manuel Gonçalves, casado com 2 filhos, é natural das Lajes do Pico. 22 de junho de 2025. É a resposta ao pedido que me foi dirigido por diversas formas e pessoas. Vem. Neste dia digo sim a este chamamento e concretiza-se. Se a Igreja precisa de mim, aqui estou. Não falarei da minha caminhada, nem da minha vida iniciada em 7 de outubro de 1947. Neste dia tenho presente o Vem, que me levou a viver 8 anos dentro do seminário. Passaram 58 anos desde o dia 6 de agosto de 1967. Todo este tempo foi preenchido com a vida ao serviço da família, da sociedade, na guerra do ultramar, no banco, nas sociedades culturais, na administração local e regional, na política, na comunicação social, na igreja, o retorno ou o estudo nestes últimos 4 anos. Este é o meu segue-me para o serviço que a Igreja me propõe no convite do próprio Cristo. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. É a aceitação do serviço, não às mesas, mas aos doentes, à juventude, aos idosos, aos necessitados, a todos os que são e desejam ser Igreja. É o aceitar do convite e seguir o caminho que me é indicado a partir da cruz de Cristo. Roberto Serpa, casado, é natural do Faial, mas vive na Fajã de Baixo, em Ponta Delgada. O dia da minha ordenação diaconal será um marco profundo e transformador na minha vida. Tenho refletido muito sobre este momento que se aproxima e o meu coração enche-se de gratidão a Deus, à minha família e a todos os que me apoiaram nesta caminhada vocacional. O meu coração enche-se de reverência, pois a ordenação não é apenas um rito ou cerimónia, mas algo sagrado, que envolve um chamado divino e um compromisso com a fé e o serviço. E finalmente o meu coração enche-se de responsabilidade consciente da importância do ministério diaconal. Ser ordenado não é apenas um reconhecimento, mas o início de um serviço dedicado aos outros, à Igreja e ao Evangelho. Não é apenas receber o ministério, é entregar a vida ao serviço, à palavra e à caridade. É permitir que Cristo configure-me a Ele como servo, como aquele que se baixa para lavar os pés dos irmãos, como aquele que vive não só para si, mas para os outros. Esse dia significará a confirmação de um chamado que vem escutando e discernindo ao longo do tempo. Um chamado que nasceu no silêncio da oração, foi amadurecido na caminhada formativa e agora floresce como missão concreta na Igreja. Não será uma conquista pessoal, mas uma resposta humilde a uma vocação que ultrapassa-me e que coloca-me ao serviço do povo de Deus. Será também um momento de profunda comunhão com a minha família, que sempre me apoiou, com os meus irmãos de caminhada, que partilharam alegrias e dificuldades, com a minha comunidade, que acolhe-me como servidor. Mas, acima de tudo, será um grande momento de profunda comunhão com Deus, que é a fonte de toda a vocação e ministério. Sinto que este dia será o início de uma nova etapa e, com temor e confiança, desejo vivê-la fielmente, de coração aberto e espírito de entrega, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Paulo Roldão é o único candidato da Terceira, natural do Porto Judeu, é casado e tem filhos. Este dia, o dia da ordenação diaconal, é um dia especial na minha vivência como cristão.
Não será um culminar, já que a caminhada começou com o batismo e apenas terminará quando Ele me chamar a contemplá-lo face a face. Para além do percurso feito durante toda a minha vida até agora, estes 4 anos de formação foram muito bons e úteis para o futuro desempenho como diácono, assim como em termos laborais e familiares. Digo isto porque, para o servir bem, não tem que ser fazer grandes coisas e receber muitos aplausos dos demais irmãos. Para o servir, basta amar os demais da melhor maneira possível e nos nossos ambientes onde estamos inseridos. Claro que será um dia diferente dos demais, repleto de vivências especiais e que, tal como quando contraí matrimónio com a minha esposa, em que só depois do dia passado é que assimilarei o seu real e profundo significado. Sozinho nada sou ao conseguirem fazer depois deste dia. No entanto, com a ajuda de Cristo e o apoio incondicional de sua mãe, sei que farei grandes coisas em seu nome, particularmente no silêncio, oração e sem holofotes virados para mim. Peço a todos os irmãos e irmãs em Cristo que orem por nós, especialmente neste dia, para que na imposição pelas mãos do Bispo, o Divino Espírito Santo derrame sobre todos nós as suas graças e os seus dons. Artemísio do Nascimento é de Vila Franca do Campo e é um dos 2 solteiros do grupo. O diaconado na Igreja deve ser compreendido como uma vocação, ou seja, um dom e um apelo de Deus para o serviço do seu povo. O diácono é um servo da Igreja dedicado ao serviço da caridade, da palavra e da liturgia. Para mim, ser diácono tem um significado muito profundo, é o consagrar-me ao serviço, reconhecendo que esse caminho é fruto da graça de Deus. Ser diácono é fazer a experiência de servir a Deus, configurando-me a Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Sendo o lema da minha ordenação diaconal, fazei tudo o que ele vos disser, do Evangelho de São João, do episódio das bodas de Caná, a pedido de Maria, Jesus transforma a água em vinho durante uma festa de casamento. A frase é um convite à obediência incondicional a Jesus e à confiança que a sua sabedoria e poder. Ao seguir este lema, o meu ministério abre-se à vontade de Deus e dispõe-se a agir de acordo com os seus planos. Fazei tudo o que ele vos disser. É um convite a seguir Jesus, com fé, obediência e confiança. Na prática de uma entrega ao serviço com alegria, humildade e esperança. Francisco Silva é natural das Feteiras, em São Miguel, mas reside em São José, em Ponta Delgada. Também é solteiro. É com muita alegria e também com algum nervosismo que, ao concluir estes 4 anos de preparação e discernimento, irei agora ser ordenado diácono no próximo dia 22 de junho. Nesta cerimónia, o Sr. Bispo irá perguntar: quereis imitar sempre em vossas vidas o exemplo de Cristo, a cujo corpo e sangue servireis no altar? A que devo responder: sim, quero, com a ajuda de Deus. E nisto se pode resumir o ministério de diácono: imitar na nossa vida o exemplo de Cristo, que cuida dos doentes, dos pobres, dos marginalizados, dos órfãos e das viúvas, dos excluídos da sociedade. Assim também Deus nos ajude. Peço a todos as vossas orações para que seja merecedor de tão digno ministério. O nosso convidado do programa Igreja Açores deste domingo, de ordenações e, consequentemente, de festa em toda a Diocese, o convidado é o reitor do seminário, Padre Manuel Valadão Vaz. Muito obrigada, Sr. Padre, por estar connosco. Hoje o seminário e a Diocese estão em festa, vai haver ordenações de diáconos permanentes. Se calhar poderíamos começar por aqui. O que é que vai acontecer este domingo? Bom, nós vamos ter ordenação de diáconos permanentes, desde há 4 anos que um grupo de homens que está a fazer formação, que foram convidados e foram também aceitos para fazerem esta caminhada.
rumo ao diaconato permanente. Portanto, foram candidatos, começaram com 9, depois com 8 e neste momento são 7. Depois foram fazendo também discernimento. E neste momento são 7 que se candidatam a este Ministério Ordenado do Diaconato Permanente. 4 deles são casados, 3 solteiros. Portanto, é um dia que, este domingo, é o culminar de toda uma caminhada feita por, por estes homens que foram sendo acompanhados pela equipa do seminário, a anterior equipa e a atual equipa, que ao mesmo tempo foram fazendo esta formação com os professores do seminário, foram acompanhados pelos professores do seminário ao longo deste tempo, para além da formação mais académica, também foram tendo a possibilidade através de encontros, de retiros, também de fortalecerem esta espiritualidade, do ser diácono permanente, e foi um trabalho assim de entrega, de descoberta, de fortalecimento também da fé. Portanto, o diácono, nós sabemos que o papel do diácono é exatamente o serviço, não é? Não tendo Padre Emanuel, justamente eu penso que os nossos ouvintes não saberão exatamente o que é um diácono permanente, o que é que ele faz, o que é suposto fazer, até porque a figura do diácono permanente foi, digamos que, reabilitada ou pelo menos reconsiderada há pouco mais de 40 anos em Portugal e, portanto, também é uma realidade muito recente. Quais são efetivamente as missões ou a missão, digamos assim, do diácono permanente? Uhum. O diácono permanente, a figura do diácono e do diácono permanente, que não tem, podemos dizer assim, monopólio do serviço, mas é um chamamento de todos. Mas, portanto, o diácono tem este trabalho de ser testemunho e sinal de ser uma igreja, o testemunho de uma igreja servidora. Portanto, o serviço é essencialmente aquilo que define o papel do diácono, se bem que não tem monopólio do serviço, porque isto de facto diz respeito a todos nós batizados. Portanto, e dentro desta função do trabalho do diácono, o diácono tem na sua identidade um triplo serviço, não é? Mas que é sempre determinado, este triplo serviço da diaconia, do serviço, é determinado a partir da caridade, não é? Que dá uma certa consistência aos outros dois serviços, ou se quisermos diaconias, quer da palavra, quer da liturgia. Portanto, há aqui todo um trabalho também a descobrir no papel do diácono, de perceber um bocadinho, nesses 7 homens que vão ser ordenados e que vivem uma realidade muito concreta nas suas comunidades. Portanto, tem também tarefas nas suas comunidades, algumas já definidas, outras ainda por definir, mas que essencialmente estão ao serviço desta realidade muito concreta das comunidades, mas sem descurar o trabalho que é feito no tempo à palavra e para a liturgia, a Eucaristia, principalmente, mas o seu papel fundamental é exatamente junto daqueles que estão mais distantes, podemos chamar das periferias existenciais, que podem ser muitas formas, não é? Trabalho com os pessoas que estão mais isoladas. Portanto, há um trabalho muito importante que seria interessante nós não descurarmos, que é exatamente junto das famílias enlutadas, por exemplo, junto dos trabalhadores, junto de doentes. Há muitas áreas onde nós podemos perceber qual é o papel verdadeiro dos diáconos, não é? Essencialmente é este papel a partir da caridade, Sim. ou seja, do serviço junto dos mais pobres, não é? Uhum. E são os lugares, podemos assim, privilegiados da ação de um diácono, sem esquecer as outras duas diaconias, que é da palavra e da liturgia, mas aquilo que dá consistência
e sentido a todo o papel do diácono, é exatamente a ir ao encontro dos irmãos que estão mais distantes ou que estão mais carenciados ou que vivem maiores fragilidades da sua vida. Estes diáconos que vão ser agora ordenados, ou estes candidatos, que eles ainda são candidatos ao diaconato e que vão ser ordenados hoje, vêm de comunidades. É suposto poderem partir e ter esta disponibilidade para outras comunidades, uma vez que são alguns deles casados. O que é que se espera de um diácono permanente em termos de disponibilidade, de deslocalização, de mobilidade, à semelhança do que se espera, por exemplo, de um sacerdote? Sim, quer dizer, esta situação do, de um diácono é ordenado para a igreja, sem dúvida, mas evidentemente que é preciso também atender que é uma situação diferente do sacerdote, não é? Portanto, quatro deles têm família, ainda alguns a trabalhar, e por isso também penso que é importante atender esta situação, sabendo eles próprios que também podem ser chamados para uma missão, portanto, que o subispo ache necessária em alguma parte da diocese, poderão ser chamados a isso, mas evidentemente que isto será sempre a partir da situação pessoal de cada um e depois da conversa, do diálogo que deve existir a este nível. Não é? Portanto, não é a mesma coisa um diácono permanente que tem família, casado, e que de um celibatário, não é? Portanto, são situações diferentes, mas, de qualquer forma, todos sabem perfeitamente que candidatar-se a um ministério ordenado também tem esta possibilidade de ser chamado para algum serviço na diocese, sem dúvida que também pode ser isso, mas isso será sempre um diálogo com o Sr. Bispo e depois aí perceber se é possível ou não se acontecer esta deslocalização para outro sítio. Mas este penso que não é o problema maior. Penso que o problema maior, aliás, problema não digo problema, mas aquilo que deve nos fazer pensar é exatamente não só qual é o papel do diácono, mas também qual é o lugar que ele tem numa comunidade, seja ela qual for, não é? O diácono não é para estar colado ao padre, nem é para substituir o padre, portanto, tem um lugar muito específico, tem uma missão muito específica. E é preciso que também as próprias comunidades descubram este papel do diácono e possam também elas poderem ajudar o diácono a também descobrir aquilo que são as necessidades das próprias comunidades onde estão inseridos. E a Aliás, família também é importante. E a família, no caso do diácono sim, sem dúvida, ser sem dúvida, casado, a família não pode ser desligada deste processo. de maneira nenhuma. Aliás, no processo que é feito, desde o início até exatamente ao final, e quando digo aqui desde o início, é desde o momento em que portanto, qualquer homem é apresentado para o diaconado permanente, tem que ter a aceitação da esposa. Não é? A esposa tem que dar o seu plácido, o seu sim, para que o seu marido possa avançar. E depois, na parte final, portanto, na parte final, ou seja, já nesta etapa final, a esposa novamente, ao longo do processo, evidentemente que elas também podem participar em alguns encontros que nós fazemos, como participaram, inclusive, e na parte final, portanto, são chamadas novamente a dar autorização para que ele possa para que o seu marido possa ser, nesta etapa final, ser diácono permanente, possa, portanto, dizer o seu sim final. Portanto, ou seja, para dizer que o papel da família quando digo aqui o papel da esposa, evidentemente que isto depois também pode ser e deve ser falado em família, mas a esposa aqui tem um papel fulcral para que haja aqui uma entrega que também que seja de conhecimento da própria família, daquilo que são as exigências, e ao mesmo tempo do próprio diácono permanente perceber que tem a sua família e que não pode deixar de continuar a exercer a sua missão dentro da sua própria família. E, aliás, penso que até pode ser muito positivo o facto de
a partir da sua família, o diácono permanente também dar testemunho do quanto é possível exercer uma missão na Igreja, neste caso do ministério ordenado, a partir da sua própria família. Portanto, não só ele próprio, mas também a própria família fazer parte da missão do próprio diácono permanente. Padre Manuel, nós vamos com 10 minutos sensivelmente de entrevista, estamos já na reta, a caminhar para a segunda metade desta entrevista, para a sua reta final. Pergunto-lhe, depois desta formação de 4 anos deste grupo de diáconos permanentes, como é que vai ser a atuação do seminário em termos letivos? Há desafios novos para os próximos anos, nomeadamente através da criação de uma escola de teologia, de um curso de teologia básico, sobretudo para leigos. Como é que vai ser a vida do seminário a partir desta formação deste grupo? O seminário, como foi dito desde o penúltimo Conselho Presbiteral, é que apesar das grandes alterações que existiram no seminário, que o seminário continuaria a ter esta vertente de uma forma bastante esclarecida, vertente formativa, no seu âmbito de trabalho. Portanto, e por isso esta continuidade formativa será bastante visível e também a partir daquilo que será esta oferta formativa do Serviço Diocesano de Formação, cujo seminário estará de corpo e alma também no centro desta tarefa formativa. E por isso damos continuidade àquilo que é a identidade desta escola de formação, que é o seminário, não tanto já na vertente formativa do sacerdotal, portanto, terá sempre, sem dúvida, porque os seminaristas, embora não estejam cá a fazer a sua formação, estão neste momento no Porto, mas passarão sempre na parte final aqui pelo seminário. Mas agora com esta vertente mais de formação ligada aos leigos, que faz parte também do processo formativo do próprio seminário. Portanto, nós estamos aqui para formar não só um grupo de pessoas que se preparam para o sacerdócio, mas também para todo o povo de Deus. Portanto, e nós queremos, e o seminário quer fazer parte deste trajeto que é da própria Diocese e também todos aqueles professores que estão ligados ao seminário, portanto, serão chamados também para poder dar este contributo, que será, por certo, bastante valioso para todos aqueles que vão ser chamados, vão ser também possivelmente indicados pelas suas comunidades, pelos párocos, e também por vontade própria que queiram cada vez mais formar-se e aprofundar o seu batismo em ordem a uma igreja e a um laicado mais esclarecido, mais participativo, mais interventivo e também com voz. Nós estamos a chegar ao fim do ano letivo, o primeiro ano letivo em que alunos do Seminário de Angra estão deslocalizados no Porto. Como é que correu o ano letivo e como é que está a ser esta experiência, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista daquilo que são os desígnios da própria Diocese para estes rapazes? As mudanças são sempre coisas que nos retiram algumas seguranças, não é? E a mudança para o Porto dos nossos seminaristas, evidentemente que inicialmente foi assim uma mudança grande, mas penso que ao longo do ano fomos percebendo que a mudança foi positiva a vários níveis, que a resposta dada pelos alunos também foi bastante assumida, portanto, e a nível académico tem sido portanto, uma experiência muito enriquecedora para eles, e para perceber também que, inclusive,
a formação feita no seminário foi uma formação que os ajudou bastante e que não tiveram grande dificuldade a nível académico a integrar-se na Faculdade de Teologia. Portanto, o que é também um sinal muito positivo daquilo que foi toda a formação que eles tiveram no seminário. Portanto, a este nível, julgo que o impacto não foi nada assim em grande. Portanto, foi um impacto normal, mas que ele tiveram uma resposta muito positiva a esse nível. Evidentemente que, mais a nível dos ritmos da casa, houve uma mudança grande, que evidentemente que foi mais difícil fazerem este caminho de entenderem que, de facto, agora era outra experiência de vida comunitária. Portanto, aqui era uma vida comunitária muito mais reduzida, muito mais assim, próxima. Evidentemente que agora com um grupo maior, de quase 5 vezes mais o número de alunos que havia aqui no Seminário de Angra, evidentemente que há um caminho a fazer-se. Mas tem sido positivo, as experiências que também eles têm tido a nível pastoral também têm ajudado a aproximar-se mais, quer a nível interno, quer também do conhecimento das comunidades locais. No todo, tem sido uma experiência bastante positiva. Vamos ter novos alunos no próximo ano? Vamos ter novos alunos a enviar para o Porto? Sim, vamos ter um candidato para o propedêutico, que é da povoação, e será o único candidato que vai entrar para o propedêutico. Dos 2 alunos no propedêutico, portanto, vai avançar, o outro, depois fazer o seu discernimento, decidiu não avançar, o que também ajuda a perceber que o ano propedêutico é um ano fundamental para poder descobrir e para poder alicerçar tanto aquilo que é o caminho que nós queremos percorrer, que eles querem percorrer rumo ao sacerdócio. Portanto, esse nível também julgo que é de salientar o papel do ano propedêutico, que é essencialmente o papel de um ano de discernimento, de clarificar vocação e de dar ferramentas também para se avançar, e principalmente aqui para o curso da teologia. Obrigada, Padre Emanuel Valadão, o reitor do seminário, na primeira pessoa, no dia em que 7 diáconos permanentes vão ser ordenados, juntando-se aos 5 já existentes na Diocese. Neste dia, a liturgia convida-nos a acreditar em Jesus, a tornar-nos seus discípulos, a caminharmos atrás dele no caminho que leva à vida verdadeira. Voltamos para a semana. Boa tarde. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.